Abra sua Bíblia, se for eletrônica, aí no aplicativo, no seu smartphone. Se for assim como eu gosto de Bíblia de papel, você já vai folheando as páginas. Quero dizer que nós estamos agora, nesse momento, transmitindo pelo YouTube, no canal do YouTube da igreja. Te faço uma proposta, um convite de você divulgar esse canal para 1.500 pessoas na meta. Mas o quanto você conseguir divulgar o canal. Uma irmã disse: pastor, eu convidei ali algumas pessoas que não estavam fazendo muita coisa, estavam paradas sem fazer nada. Eu disse: vocês estão fazendo nada, vamos se inscrever aqui no canal, pode acompanhar aí. E nesse dia 30 pessoas entraram no canal assim, rapidinho. Aí é um poder de influência muito bacana. Fico feliz. Imagine se cada um de nós. Então você divulga o canal, pede para a pessoa se inscrever e apertar aquele sininho também. E isso vai, como se diz, cada vez que a gente começar uma live, a pessoa vai ser notificada, vai estar inscrita no canal, então ela vai ser avisada. E isso é muito bom, além de divulgar o canal. E você, nesse momento, aproveita para ser uma porta de Deus. Porque algumas pessoas, algumas não, todas nós necessitamos ouvir a palavra de Deus. E essa é uma oportunidade singular que você tem de permitir que a palavra chegue. É evidente que não é o pastor nem a mensagem do pastor, é a palavra de Deus, amados. Essa é a que é importante. Você já deve estar vendo aí na sua tela o tema: decisões que transformam vidas. É nisso que vamos falar hoje. Decisões que a gente transforma. Decisões que a gente toma para transformar vidas. Essa é a palavra correta. E a gente vai ver isso pela perspectiva da mensagem de Lucas, nesse contexto do versículo 25 do capítulo 10 ao 37, um texto conhecido nas epígrafes das Bíblias como o bom samaritano. Amém? Então a gente começa nesse momento compartilhando essa palavra com vocês, tá? Valendo a partir de agora. Amém. É porque o irmão fica controlando aqui o tempo. Valendo a partir de agora, em nome de Jesus. Versículo 25, para entrar pela sua tela e habitar em seu coração. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próprio como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muito ferimento, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De qual modo um levita descia por aquele lugar, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele.
E aproximando-se dele, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e o tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. E a gente vai compartilhar desse texto por esse caminho das decisões, vendo que as nossas decisões podem transformar vidas. Eu quero dizer que Deus comissionou você nessa noite para ser um agente dele na terra. Você, com o que você sabe, com o que você tem, com as suas capacidades e limitações, saiba que o Senhor te comissiona para ser um agente dos céus na terra. Não há desculpa para nós de ficarmos olhando para gigantes, vendo vendavais, limitações, desafios, enfermidades, medos, ansiedades, falta de oportunidade, desânimo, estresse profundo. Todas essas questões, elas são exteriores. Elas afetam o nosso interior, mas ela nasce primeiramente dentro de nós. E elas não estão impulsionadas por causa das nossas vontades, mas sim porque naquilo que acreditamos. A epígrafe da maioria das Bíblias trata esse texto como o bom samaritano. E é evidente que esse não era o único. Provavelmente haveria outros. Mas esse é um homem colocado no contexto por causa de um ranço de aproximadamente 1000 anos. São razões históricas que cita esse homem como bom samaritano, o coloca na posição de bom. Isso nasce exatamente quando judeus e samaritanos, eles são o mesmo povo nesse contexto da história, e há um cisma dentro da nação de Israel. Esse cisma, promovido por 2 homens, o Roboão e o Jeroboão, divide o país em 2 partes. E nesse processo de divisão, 2 tribos ficam sob o comando de um, e Judá fica sob o controle de Roboão, filho de Salomão. Essa divisão no país de irmãos gerou um grande ódio. O país se divide em uma parte norte e uma parte sul. Tanto o norte quanto o sul, o norte primeiramente invadido por assírios, foi conquistado. Há quem diga que esse povo do sul, os irmãos do sul, gostaram dos irmãos separados do norte terem sido conquistados, por terem sido considerados infiéis. Mas pouco tempo depois, o sul também é invadido e conquistado. E é evidente que aquele remanescente do norte também disse: vocês também. 2 povos, o mesmo povo, separados por um ódio profundo.
O historiador Filipe Joséfo, no século I, diz que samaritanos armaram inúmeras emboscadas para peregrinos que vinham de festas judaicas. E sob o apoio do procurador romano Comanus, subornado por samaritanos, nunca interveio nessas emboscadas. De mesmo modo, os judeus atacaram vilas samaritanas e massacraram seus habitantes. E esse ódio irreconciliável entre judeus e samaritanos foi cultivado ao longo de 1000 anos de história. E é possível que se tenha iniciado exatamente nessa separação do reino. Então, samaritano e judeu, durante gerações seguintes, foram orientados por seus pais. Seus antecedentes tinham sempre o cuidado de dizer que samaritanos não eram gente boa. De mesmo modo, os samaritanos diriam: judeus não prestam. Há um ranço, há uma inimizade. Pessoas que são consideradas diferentes de nós, às vezes olhamos para elas com um certo ar de superioridade, preconceito, indiferença, arrogância e soberba. E é nesse contexto de injustiça social, de opressão econômica, política, religiosa, que a parábola do samaritano é apresentada por Jesus. Ela ganha uma ênfase, uma eloquência, e ela precisa ser compreendida nos dias de hoje. A narrativa do bom samaritano se relaciona com compaixão e misericórdia, como um princípio básico para alguém que segue a Jesus e segue seu evangelho. A compaixão e a misericórdia deve ser um princípio básico para todos os cristãos, a partir do olhar dos oprimidos. Então a gente precisa começar a perceber que à nossa volta há injustiça, há indiferença, há soberba, há arrogância, a falta de amor, de compaixão, de misericórdia, mas nenhuma dessas coisas deve partir de princípios nossos. Não podemos ter essa identidade. E a Bíblia, amados, ela está repleta de iniciativas e decisões que mudaram a vida de pessoas, países, gerações. Algumas foram bem complexas, como um homem sair de sua terra para peregrinar por um deserto sem saber o seu destino, mas houve mudança a partir dessa atitude. Empreender uma guerra contra um homem gigante e uma criança, um adolescente não preparado para a guerra, mas preparado para um coração segundo a vontade de Deus, enfrentar um homem que na lógica racional é o impossível, é o possível a partir do impossível. É como parar ao longo de um caminho para ajudar um homem caído, um inimigo, alguém que eu fui ensinado a odiar. E foram, porém, decisões transformadoras a partir de um coração que não segue a influência e a ótica do mundo. Amados, erramos muitas vezes em pensar que as atitudes que tomamos, elas são praticamente decisões tomadas por vontades. Sim, a vontade ela é poderosa quando ela compreende que a razão e a consciência daquilo que está certo ou errado fazemos mesmo assim. Às vezes sabemos que está errado e fazemos, e às vezes sabemos que está certo e não fazemos. Contudo, essa não é a responsabilidade da vontade, apesar dela exercer um papel fundamental em nossas vidas. Ela não é suficientemente capaz de ter poder para guiar as nossas decisões acertadas e transformadoras. Portanto,
decisões são frequentemente tomadas com base em nossos princípios. Creia nisso. Aquilo que determina o que cremos resume o nosso sentido de vida e nos impulsiona a fazer o improvável. Então, na lógica, esse judeu está no chão. Um samaritano poderia dizer: aqui está o status que eu vou conquistar ao acabar de destruir esse homem que eu fui orientado a odiar. Então Lucas apresenta esses personagens distintos na entrada de Jerusalém, entre a estrada de Jerusalém e Jericó. Um homem caído à margem da estrada, um sacerdote, um levita e um samaritano. E é nessa história, amados, que eu quero encontrar um reflexo desta mensagem: decisões que transformam vidas, virtudes a serem celebradas e o natural engano do coração que nos impede de ver o mundo com os olhos de Deus. Então a gente hoje vai olhar pelos olhos de Deus na vida desse samaritano e encontrar coisas a nosso respeito, para que as nossas decisões sejam assertivas. Quando olhamos para os versículos do 25 ao versículo 29, estarei expondo em bloco nessa forma, quando ele diz: um homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: então Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? O texto diz que Jesus diz: o que está escrito na lei? Como você compreende a palavra de Deus que está sendo ministrada nos púlpitos das igrejas, no púlpito precisamente da sua igreja? O que você está aprendendo neste lugar a respeito da lei? Está somente ouvindo? Está escutando, guardando, refletindo durante 1 ou 2 ou 3 dias ou uma semana? Estar anotando os pontos da pregação para fazer a reflexão a posteriori, comparando ela com o texto, apreciando e aplicando no seu coração? É isso que Jesus está perguntando. Qual é a sua leitura? Podia ter ficado aí, amados. Suficiente. Ele podia ter: tá bom, não vou mexer com Jesus. Então ele enche o peito, ele se avora da sua perspectiva cristã, ou ele se avora da sua tradição judaica, aqui no texto, né? Não é cristão, mas no texto. Mas às vezes nós também temos um pouco disso dentro de nós, e aí ele diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Aí ele completa, né? Amar a Deus. E ele vai e diz: e ame aquele que é o seu próximo, como se você amasse a você mesmo. Então ele resume as 10 leis nessas 2 leis primordiais, que é uma síntese das leis que foram dadas no Sinai. Então, nesse momento, ele resume bem. E Jesus disse: corretamente você disse, leu bem, entendeu bem a mensagem. Então, meu irmão, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: compreenda, entenda, saiba do que está sendo dito para a sua vida, porque toda a minha boca, na boca dos profetas, foram para a instrução da minha igreja, e que ela seja sábia, assim como a substância da mensagem. Então, o que está sendo ensinado e pregado tem substância, vida, tem vida, ela tem poder, ela tem capacidade de transformar o meu pequeno entendimento e abrir para o horizonte, olhar para o mundo numa perspectiva muito mais ampla, olhar para o Senhor e ver compaixão e misericórdia. Então, se existe no meu coração, a partir de hoje eu preciso pensar nas decisões que eu vou tomar para que vidas sejam transformadas a partir de mim mesmo. Então Jesus disse:
Tudo bem, você sabe de tudo? Muito bem. Aplique, viva, realize isso que está escrito. Então, como primeiro ponto, eu quero dizer que a mensagem nos chama a atenção para a pergunta seguinte: quem é o próximo? Então, é essa a pergunta do primeiro ponto. Então, aqui nós dizemos quem é o próximo. E aqui nós temos a representatividade da igreja através de um sacerdote e através de um levita. Aqui nós temos 2 servidores dedicados ao reino. E podemos aqui substanciar a igreja como agente de Deus na terra. Nós temos aqui 2 agentes. E nós temos hoje a igreja como agente do Senhor na terra. Então, a função para a qual todos nós fomos chamados, homens, mulheres, separados para o serviço do reino. Uns integralmente, outros com a disponibilidade, com a aplicabilidade do seu tempo de forma útil, boa, reutilizável, de uma forma que a gente não coloque ao serviço do Senhor a sobra da sobra, mas que a gente possa fazer algo e as decisões vão fazer muita diferença. Portanto, esses homens dedicados, eles eram homens públicos, exclusivos ao reino, como a igreja exerce hoje o seu papel de agente. Estavam, porém, tão envolvidos no contexto da religiosidade, de uma santidade exacerbada, de uma santidade que só consegue olhar para si mesmo, de uma santidade que na sua prática ela está carregada de religiosidade e muitas regras, das quais o Senhor não escreveu quase nenhuma delas, e de modo que às vezes até nós atenuamos a regra para transparecer a santidade. Isso prejudica a nossa vida, porque a gente se acostuma com isso. Tanto o levita quanto o sacerdote estavam tão envolvidos na religiosidade, é que como muitos de nós, está cheio de cristandade ao seu redor, menos o Cristo. Estamos dentro da igreja e longe de Deus. É uma perspectiva de quem é o próximo. A igreja como agente, ela é responsável. Quando eu falo a igreja que precede a igreja que tem um papel civil. Eu estou falando da igreja física, a igreja humana. Eu não estou falando aqui da denominação, embora tão quanto importante, porque às vezes nós queremos remover a responsabilidade civil, desassociá-la da responsabilidade social, espiritual, melhor dizer. Precisamos estar inseridos numa identidade como um povo que se identifica, que tem clareza na sua missão e que tem a sua história fazendo parte da história de Atos dos Apóstolos. Não que isso seja um motivo de orgulho e de arrogância. Não, que seja motivo de orgulho e de alegria por fazer parte desta história. Então é importante também que a gente esteja denominado povo de Deus, identificado numa comunidade a serviço do reino com uma identidade. Se falarmos dos nazarenos em toda a terra, somos vocacionados na nossa identidade a pregar o evangelho a toda criatura, mas a palavra seguinte, dentro da nossa identidade, diz que não é simplesmente fazer essa questão, mas
ter o cuidado de discipular a pessoa da qual a palavra está sendo levada para que ela alcance semelhança de Cristo. Então é uma mensagem pregada com o dever do ID que o Senhor nos comissionou, mas contudo os cuidados para que essa pessoa seja um crente maduro, que se possa ver nela a semelhança do Senhor. É importante. Mas estamos aqui falando da igreja a que vai ser apresentada ao Senhor. Nós temos história, substância, conteúdo, substância, mas precisamos, ante a todas essas questões, entendermos que somos embaixadores do céu e que por tempo onde você está, saiba que é transitório. A nossa eternidade, ela vai ser derramada sobre nós, conquistada na volta do Senhor. Ela vai se concretizar em nossas vidas. Então Jesus usa o exemplo dessa igreja, uma igreja que conhece a palavra, mas uma igreja que ignora a sua vocação. Uma igreja que conhece a oração, mas ela é incapaz de amar o próximo como a si mesmo. Eu vou comer uns carocinhos d'água aqui. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe e continue aperfeiçoando esse dom que você tem. Quer dizer que você é uma bênção, viu? E nós vamos morar no céu. O levita ministrou louvores, revelou quem Deus é, revelou a plenitude do poder e da glória de Deus, de tudo que ele fazia. Mas ambos passam por um patrício, pelo um conterrâneo, pelo um cidadão. Eles passam a largo, distante. Eles vê o caído, o oprimido e faz questão de tomar distância dali. E nós precisamos tomar a aproximação para vidas serem conquistadas hoje, a partir da sua intercessão. Você está orando por alguém, está difícil, um cara não se converte, é duro mesmo, é duro na queda. Mas você não vai desistir. É o marido, é o filho, é o parente, é a família irredutível em algumas coisas, é pessoas que estão trabalhando à nossa volta com um coração furioso porque a gente serve a Deus, toda espécie de indiferença, as oportunidades que se fecham quando alguém descobre que você é um discípulo de Jesus. Pode acontecer. Mas é seu próximo nessa oração. Aqui nós temos um samaritano, inimigo de um judeu. Então, amados, numa sociedade como a gente vive, consumista, hedonista, que busca prazer, como a nossa, esse seja o maior desafio, perceber aqueles que estão caídos, enquanto seguimos apressados no próximo compromisso. É parar um pouco e olhar quem está do lado, porque a gente só quer fazer o nosso e seguir à frente. Nós estamos comprometidos com a nossa agenda, só queremos fazer o nosso. Contudo, amados, Jesus repetidamente ensinou aos seus discípulos que eles deveriam atentar para quem? Órfãos, viúvas, encarcerados, enfermos, famintos, sedentos, excluídos, perdidos. Jesus nos ensinou que devemos ter os olhos abertos para os que se encontram à margem do caminho. Fica esperto. Você é a instrumentalidade que Deus está precisando nessa noite. É você que Deus quer levantar como coluna. Lembre-se, ele diz que você será a coluna na casa do Pai. Você, sim, você, será levantado por Deus para fazer uma obra aperfeiçoada, gradativamente. Esse intérprete, ele tem em mente que todos nós também temos. Ele percebe o próximo e aqueles que são ligados a nós por sentimentos. Então a gente quer amar quem a gente
gosta. A gente quer ser indiferente com o que a gente não se importa. As afetividades positivas que a gente quer demonstrar é aquelas que recebemos em troca, de volta. E olha que Jesus quer nos mostrar que esse próximo de nós pode ser alguém que a gente não goste, ou que alguém não goste de nós. Olha que negócio tremendo. Que alguém que não goste de nós não tenha nada para dizer contra nós. Que alguém possa até dizer que não gosta de você, mas não pode dizer isso ou aquilo a seu respeito. Que ela pare e diga: não gosto, mas vejo honra, vejo honestidade, vejo virtude, vejo sinceridade, vejo caráter. E essa oportunidade dos atributos que a pessoa vê em você, seja elas a sua identidade. Que é o segundo ponto, quando a gente olha para o restante do versículo 30 ao 37, quando ele insiste numa segunda questão: fica aí, cara, não vai à frente não. Então, o intérprete, ele olha para Jesus e quer dar uma esticada e dificilmente, aí ele passa embaixo de novo, ele diz: quem é o próximo? Então aqui eu quero falar de um segundo ponto, que essa pergunta reporta a nossa identidade. Ele faz a pergunta e Jesus conta aqui uma parábola, mostra uma história e identifica a nossa identidade nesse contexto. Então eu e você precisamos agora entrar no olhar de Jesus, entender a sua mensagem, entender a sua ideia e ir além. Por ele, nele, ele vai nos levar para o entendimento certo. Então qual é a nossa identidade? Esse samaritano, ele podia pegar aquele judeu já semi-morto, terminar de matar ele, arrastar o corpo dele, chegar em sua cidade e dizer: peguei esse judeu aqui de bobeira e matei ele. Está aqui o meu troféu. E é evidente que poderia acontecer de ser até respeitado em sua comunidade, porque os motivos das quais 1000 anos de ranço, de dor, de fúria, de modo que ele diz: eu não sou envolvido pela correnteza desse mundo. Não é o mundo que rege os paradigmas na minha vida, mas todas as minhas dúvidas, que sejam elas até paradoxais, o Senhor vai torná-las claras. Então a minha vida é transformada. E a gente pode dizer que aqui tem um crente. Então não caía bem para ele ajudar esse homem. Esse homem, ele fazia parte de uma raça, de um povo opressora do seu povo. Ele seria até visto como um cara entreguista, 2 caras, um bajulador, um colaborador do inimigo, um traidor. Ajudar o inimigo nesses momentos traria muitos problemas. E é certo que ele está disposto a sacrificar quem ele era como reputação, tornando a decisão transformadora para ajudar a figura desse homem desconhecido. Então é fazer o bem, não sabendo a quem. Então a identidade é um atributo, um elemento tremendamente decisivo em nossa vida diária. Quem é o próximo? Aquele samaritano, sua história lhe dizia que aquele homem caído era seu inimigo, mas que este dia era um momento de revanche. Não foi. Parece-me que ele possuía a imagem de si mesmo, olhando para aquele homem oprimido. E a gente pergunta: como Jesus agiria? E se fosse eu ali, eu gostaria de ter sido ajudado. Então, a partir da necessidade do outro, que eu vejo como eu posso mudar. É olhando para a necessidade do caído que eu me vejo naquele lugar. É olhando para a necessidade do caído que aquele pequenino, Jesus diz: quando olhares para esse pequenino, estás me vendo.
Então, amados, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Quero dizer que o mundo tenta lhe definir. O mundo tenta lhe definir, mas a sua identidade é definida por Deus. Você não é definido pelo mundo. A sua identidade é definida por Deus. Ele não viu naquele oponente um inimigo, um adversário, mas ele viu naquele homem um ajudador. Ele não enxergou o homem caído como um estranho distante, mas como seu próximo. E talvez a história lhe diga coisas tristes a esse respeito. Pais, amigos, inimigos, pessoas que te perseguiram, pessoas que colaboraram para destruir em você, tentaram dizer coisas que talvez transformasse você numa pessoa de baixa estima, ou simplesmente ignorar quem você é. Mas saiba que muitos vão tentar fazer isso, mas você está nas mãos de Deus. Sua identidade é Ele quem define, e você hoje está sendo chamado para ser uma diferença na terra. Deus não está contando com ninguém, é com você. Eu quero dizer que a palavra nos diz que em Cristo temos uma nova identidade. Somos os amados do Pai, herdeiros com Cristo, vencedores em Deus, sal da terra, luz do mundo, criados para a sua glória, alvos presenciais do seu amor eterno. Somos filhos de Deus que podem ter os olhos abertos para caídos ao longo do nosso caminho. Contudo, a oração a ser repetida a cada dia, neste caso, é justamente: Senhor, abra os olhos do meu coração. Amém. Você